também. Mas o Senhor fala do outro. O tratamento é diferente. É o filho pródigo. Mas a Bíblia diz que ele é aquele que toma a decisão. Ele diz: eu não quero, eu vou sair e vou curtir o mundo. Esse é diferente do tratamento. Esse é diferente, por quê? Porque a Bíblia fala que quando aquele jovem, Jesus contando a parábola do filho pródigo, ele diz que aquele jovem pediu tudo e disse: olha, eu quero a minha herança, olha, eu quero gastar, eu quero aquilo que é meu por direito. E o Senhor deu. Ai, como o Senhor é bom. O Senhor deu. Ele saiu com dinheiro, ele saiu com condições e começou a gastar tudo. O pai estava lá, certamente com saudade, mas o pai estava em silêncio, não estava procurando. A Bíblia não diz que ele estava procurando. Ele estava esperando uma atitude. Salvação requer atitude, requer fé, renúncia e separação. É impossível, a Bíblia diz, agradar a dois senhores. Eu falo que é difícil ser crente, não é fácil. Aceitar Jesus, dar um passo é fácil, mas o difícil é permanecer nos caminhos do Senhor. Porque o inimigo vai tentar tirar. O brilho do mundo seduz. Porque hoje existem tantas distrações. Hoje você não precisa sair de dentro da sua casa para cometer um pecado. Hoje ele vem na palma da mão. Se você não vigiar, o inimigo ele entra dentro da sua casa. Então o inimigo ele continua astuto, como aquela serpente que estava lá do Éden. O inimigo ele continua traiçoeiro, armador de laço. Então nós temos que vigiar em todo o tempo. Mas a Bíblia diz que o Senhor tinha feito uma promessa, que enviaria o Messias. O inimigo não sabia quem seria e começou a destruir todos aqueles que se levantavam na presença de Deus. Quando alguém se levantava e começou, quando a Bíblia diz que ali da descendência de Sete, eles começam novamente a invocar a Deus. E quando eles começam a invocar a Deus, a buscar ao Senhor, a Bíblia fala que houve uma aproximação também. Só que o inimigo começou a colocar pratos para ele. Os filhos de Deus começaram a perceber que a filha dos homens, aqueles que eram da descendência lá de Caim, eles começaram a ver que elas eram formosas e se misturaram. E é uma coisa que o Senhor não admite no meio do crente, a mistura. Se é uma coisa que não dá para conciliar é a luz com as trevas. O Senhor é um Deus de separação. Nós estamos vivendo num período dentro da igreja onde muitos querem andar de mãos dadas com o mundo, de mãos dadas com as coisas do mundo, e não procede de Deus. Não procede, sabe por quê? Porque a carne uma hora vai falar mais alto e a pessoa vai acabar sendo contaminada pelo pecado. Porque eu aprendo uma coisa, e eu aprendi isso na minha caminhada já há um bom tempo: aquele que não influencia, ele é influenciado. Vou falar de novo: quem não influencia acaba sendo influenciado. Como assim? Quando você está lá na empresa e todo mundo está brincando, falando palavrão, gíria, e você começa a entrar no meio, e você começa a falar que eles falam a mesma língua, quero dizer, você já está sendo influenciado. Sabe como você faz a diferença? Quando você estiver no teu trabalho, quando você estiver na tua escola, na roda de amigo, quando alguém vier falar alguma coisa do mundo, você fala: ei, vamos lá para a igreja, porque eu sirvo a Deus.
Deus. Estou te convidando para estar na casa do Senhor. Estou te convidando para falar a mesma língua que eu falo. Sabe por quê? Deus te chamou para ganhar almas. Deus te chamou para resgatar pessoas que estão lá no futuro. Não foi para ser influenciada pelo inimigo. Não foi. Mas nós hoje, igreja, eu estou falando de modo geral, a igreja hoje está flertando com o mundo. A igreja hoje está simpática com o mundo. Ou se um tempo que quando alguém dizia é crente, o senhor fala, passa longe dele. Passa longe dele, é crente. Agora ser crente virou status. Todo mundo se denomina crente. Todo mundo se diz sou salvo porque apenas crê. É claro que é necessário crer, mas veja bem o que eu vou dizer. Não se resume a isso. Aleluia! Porque o próprio Jesus disse: vocês creem, fazem bem. Os demônios também creem. Eles temem e tremem. Eles temem e tremem. Eu já vejo muito hoje que já não temem. Entra na casa de Deus, não tem mais reverência. Já não ora, já não se prostra, não tem mais noção que está na presença de Deus. Já não tem temor. Agora, eu preciso crer, preciso. Mas não apenas crer, porque se você perguntar aí fora, a pessoa pode estar no crime. Você fala, você crê em Deus? Ele diz, creio. Eu até rezo. Porque muitos dizem assim, eu até rezo. Ou muitos dizem assim, eu oro antes de sair para cometer um crime, que eu falo porque eu já vi. E quer saber uma coisa? Posso falar algo mais? Eles têm fé. Muitos deles têm fé. É claro que não vão ser atendidos pelas coisas do mal, mas têm fé. Só que não precisa apenas crer, apenas ter fé. Tem que ter atitude de fé. Atitude de fé. Atitude de fé também é renúncia. Palavra difícil para quem quer ser salvo, renúncia. O que é renunciar? É você cortar, é você se separar de tudo aquilo que te afasta de Deus. Porque eu quero dizer algo, pastor, e eu não quero ser chato. Se você quiser me chamar de chato depois, pode chamar, não tem problema. Mas eu quero dizer algo para você. Pecado hoje entra através de uma tela na palma da mão, ou entra através de uma parede grande de LED, coisa linda lá. Aí você vai lá, fala, oh, gostoso, hoje não tem culto. Maravilha, pastor, tem culto hoje. Sabe o que eu vou fazer hoje? Chama vela. Aí deixa eu ver. Veja que Paulo disse assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Aleluia. Eu sei que ninguém te proíbe, mas quantos querem que a presença do Espírito Santo esteja dentro do seu lar? Diga amém. Aleluia. Mas eu tenho algo para te dizer, talvez você não vai gostar. O Espírito Santo de Deus, ele não pode compactuar com prostituição. Ele não pode compactuar com homossexualidade. O Espírito Santo de Deus não pode compactuar com crime, com mentiras que está entrando através da TV dentro da tua casa. Não adianta você pedir para o Espírito Santo estar dentro da tua casa, se com a atitude que você tem, você está falando, Espírito Santo, me dá licença, agora é só eu e a terra. Porque o Senhor se afasta. Ai, doeu, eu sei que doeu, mas o Espírito Santo se afasta. Porque o Senhor não tem comunhão com as trevas, e nunca terá. Você vem aqui, você ora, se enche do Espírito Santo, liga lá, irmão. Se você vê, você pesquisa um pouco, a maioria deles consagram aquelas novelas para que ela entre no coração das pessoas. Só que ele não fala, entra
entra só naquele que é da mesma seita que eu, que seja isso. Fala para todos que assistiram. Então você vem aqui, se enche de Deus, chega dentro de casa, o inimigo entra. Por isso que tem muitas pessoas que estão perturbadas. A casa está uma bagunça porque ele não quer renunciar. Mas o Senhor diz na sua palavra: não dá para servir a dois senhores, porque ou você há de agradar um e desagradar o outro. Não tem como. Então, ao longo do tempo, o inimigo foi colocando aqueles homens que eram levantados. O inimigo colocava algo que sabia que aquilo seria atrativo para ele. Por exemplo, para Davi e Salomão, a queda dele foi mulher. Foi. O inimigo não sabia quem seria o Messias. O inimigo disse: vou derrubar. E derrubou. Sansão foi derrubado pela bebida, pela prostituição. Então, o inimigo conhece a tua fraqueza e a minha fraqueza. Todo homem e toda mulher tem uma fraqueza. Todos. Se alguém falar eu não tenho, está mentindo. É mentira. Todos nós temos. Mas nós temos que lutar contra ela. A Bíblia fala que houve homens que teve testemunho até de Deus, mas não resistiram na hora da prova. Esse foi Jó. Na hora da prova, Jó começou a questionar: mas será que Deus é tão justo assim mesmo? Porque eu tenho visto, ele começou, porque eu tenho visto homens que nascem e são ricos e morrem em uma morte tranquila. Aí ele começa a falar: enquanto eu fiz isso, fiz aquilo. Aí o Senhor falou isso aí, ó. Até que se esgota, irmão, todas as possibilidades humanas. E o inimigo então não sabia. Até que um dia, a Bíblia diz que o Senhor, olhando do céu, não viu um justo sequer. E a Bíblia diz: e o seu braço trouxe a salvação. Aleluia. O braço do Senhor se chama Jesus Cristo de Nazaré. É o Filho do Deus Altíssimo. Este daí não cairia, porque ele já nasceu com a promessa de vencer. Alguém um dia me fez uma pergunta no culto: ensina isso, pastor? Jesus poderia ter falhado? Eu disse: nunca. Porque aquilo que Deus fala, Ele cumpre, aleluia. Porque aquilo que Ele escreveu, homem nenhum pode apagar na minha e na tua vida. Pode ser que você está vivendo uma circunstância difícil, mas tem uma promessa de Deus na tua vida, tem uma promessa de Deus na tua casa, e Ele tem o poder para cumprir, diz o Senhor nesta noite. A Bíblia fala que foi passando-se o tempo, nasceu Jesus. E nós vemos que dentro do tema foi falado também do representante da lei, que foi Moisés. Mas Moisés falhou também. Moisés, a Bíblia diz que ele não se santificou diante do povo. Veio Josué ele também não tinha condição de instaurar, de dar início ao tempo da graça. Também não teve. Mas Josué tinha algo tremendo que nos ensina. Sabe o que Josué nos ensina? Escolha hoje a quem você vai servir. Aleluia. Ele diz: você é o Deus dos amorreus, a quais os vossos pais serviram, ou se você vai servir ao Senhor. Escolha hoje. Josué falou, depois foi para o povo escolher. Povo, antes serviremos ao Senhor. Mentira. Daqui a pouco está o anjo repreendendo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor veio para ele e disseram: por quê? Vocês não deitaram fora os deuses estranhos. Por que fizeste isso? Pergunta do anjo do Senhor, a representação do próprio Filho de Deus. Por quê? Porque, irmão, uma coisa é você falar, a outra é você viver a palavra de Deus. Falar é fácil, até papagaio fala. Eu quero ver viver. Aleluia. Repetir, o papagaio repete sem ensinar.
Glória a Deus. Santificação requer separação. Separação. Mas como eu sei que não estou agradando a Deus, deixa eu estar orando, o Espírito Santo me pediu para falar para a igreja, eu gosto de falar isso. Sabe o que, pastor? Como eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus, é fácil. Eu falei isso no curso, coloca a cadeira do lado. Põe duas. E aonde você estiver, você vai olhar e vai falar: isso que eu estou fazendo, Jesus pode estar sentado aqui do meu lado. Se a resposta for sim, Ele pode em todas as suas situações. Então você está fazendo a vontade de Deus. Agora, ó Senhor, isso aqui o Senhor não pode ver, que eu sei que isso aqui é errado, mas eu gosto. Ah, Senhor, eu sei que é pecado. Ah, mas também quem é perfeito? Irmão, aí é você tentando se justificar. Se você tentar fazer com a sua mão, o Senhor não pode colocar a mão dele para fazer. Ele deixa você pôr a sua. Aleluia. Porque às vezes erramos e tentamos nos justificar, mas eu errei por isso. Ah, mas afinal de contas eu sou jovem. E jovem, irmão, jovem sabe como é? Eu sou jovem. Não, irmão, não importa a tua idade. Se você é novo, se você é velho, a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Aleluia. Quando ele chama Abraão, ele diz a mesma coisa para Abraão: Abraão, sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor nesta noite. Aleluia. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus ele veio, ele inicia-se o período da graça. O que é graça? É um favor imerecido. Era algo que nem eu, nem você, ninguém merecia. Mas o Senhor, pela sua misericórdia e bondade, Ele instaurou o período da graça. Glória a Deus. A graça não é porta aberta para pecado, mas é uma porta aberta para você se aproximar do Senhor Jesus, se prostrar diante dele, se arrepender dos seus pecados e começar a fazer a vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, quando Jesus ele veio, a Bíblia diz que ele separa 12. Quem separou? O próprio Jesus, 12. Mas um dia ele olha e diz: olha, não separei eu, vocês em número de 12, mas eu quero dizer algo, de vocês é o diabo. Alguém disse: pastor, mas o diabo estava no meio. Ele deu lugar e se transformou no diabo. Porque se você se santificar, você vai ficar parecido com Cristo. Vai ficar parecido com Cristo. O próprio Jesus diz isso quando ele ora, ele diz: Pai, eu oro, não para que o Senhor tire eles do mundo, mas para que o Senhor guarde eles do mundo, para que assim como eu sou um contigo, eles também sejam um comigo. Glória a Deus. Se torna uma pessoa. Agora eu pergunto uma coisa: quando você olha para o espelho, com quem você vê refletindo, o velho homem, ou você vê Jesus Cristo refletindo no espelho? Aleluia. Se você vê Jesus refletindo no espelho, você vai falar: Senhor, agora eu sou um contigo, eu tomei posse da palavra, eu sou um contigo. Se não, ainda é tempo de mudar. Ainda é tempo. Hoje foi mais uma chance que Deus nos deu de nos arrepender dos nossos pecados. Hoje foi mais uma chance que Deus nos deu de mudar de vida. Eu gosto de dizer que você não pode bater no peito e dizer: já estou salvo, já estou, porque você está vivo ainda. A salvação se dá após você fechar os seus olhos. Você ainda está vivo, você ainda está lutando contra a carne. Mas uma coisa é certeza: você tem que ter a certeza de falar: se Jesus voltar hoje, eu tenho certeza que eu vou para a glória. Você precisa ter essa certeza dentro do seu Glória a coração. Deus. Se eu ficar em dúvida é porque algo está errado, irmão. Porque o Espírito Santo ele fala quando algo está errado no nosso coração. Uma vez eu tive que repreender uma irmã, porque ela falava assim: pastor, eu pego de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde. Eu falei: irmão, então qualquer desse período que Jesus voltar, você fica. Ela falou: não fique 5 minutos sem pecar. Eu falei: então, irmão, Jesus voltar, você vai ficar. Porque no céu não entra pecado.
Não tem como. Então, quando Jesus separou, Jesus ensinou para um, ensinou para todos. Aleluia. Para todos. Os 12 tiveram o mesmo ensino, mas teve um que a Bíblia diz que o coração dele estava no dinheiro, na bolsa. Ele tinha outros pensamentos. Ele ouvia a palavra, mas a palavra não entrava, ele não deixava a palavra entrar no coração. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Pela palavra. O que é ouvir pela palavra? É você ouvir e tomar posse da palavra de Deus. É você ouvir e praticar a palavra de Deus. Por isso que Paulo diz: não sejamos apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus. Não adianta eu pregar, não adianta eu falar, se eu não viver a palavra de Deus. Pode salvar as pessoas que ouvem, sim, mas se eu estou pregando e não praticar, não serei salvo. Então, quando Jesus ele começou a sua obra, uma das primeiras coisas que o Senhor ensinou: arrependei-vos. E ele disse uma coisa, irmão, que é tremenda: aquele que quiser, sabe o que é isso? Você não é obrigado a servir a Deus. Ninguém. Aquele que quiser vir após mim, seguir ao Senhor, primeiro, negue-se a si mesmo. Você tem que matar suas vontades, seus desejos dentro do coração. Aleluia. Tudo aquele desejo que não é do agrado de Deus, todo crente, todo que conhece a palavra de Deus, sabe o que é. Tem que ser matado dentro do coração, você tem que arrancar. Glória a Deus. Negue-se a si mesmo, os seus desejos, suas vontades, as suas prioridades. Olha como que é difícil servir o Senhor. Negue-se a si mesmo. E depois, você vai só isso? Não, tem uma cruz. Não é igual a de Cristo, mas você tem uma cruz. Cada um tem uma cruz. Tome a sua cruz. Responsabilidade com o Evangelho. E siga-me. O Senhor falou: e siga-me. Seguir a Jesus. Mas quando Jesus ele fala sobre a salvação, nós temos que lembrar uma coisa: a salvação é um dom de Deus. Aleluia. Vós sois salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Nós somos salvos pela graça. O que é graça? Um favor que o Senhor concedeu a todos. Então, quando nós falamos em ser salvo, nós sabemos: olha, não é o que eu vou fazer, Jesus Cristo já fez, mas para que você alcance o prêmio da salvação, que a Bíblia diz que há uma coroa preparada, para que você chegue até aquela coroa da vida eterna, é necessário vigiar, orar, renunciar, viver a palavra de Cristo, ser imitador de Cristo. Paulo dizia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É tão verdade isso que a palavra cristão significa pequenos cristos. Tamanha era a entrega que a igreja primitiva tinha. Aleluia. Quando alguém morria, chamava alguém e falava: fulano morreu. Ele ia lá, os discípulos iam lá, oravam e eles se levantavam. As pessoas eram curadas apenas muitas vezes por tocar em alguém. Mas por quê? Porque tinha renúncia, porque tinha entrega. O povo tinha fé. Hoje a fé do povo tem se esfriado. Tem se esfriado. Fé é necessário buscar, orar, crer. E muitos já não têm fé. E eu quero dizer algo para você: a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não agrada a Deus. Não há como ser salvo se você não crê. Por isso que a Bíblia diz que aquele que crê será salvo, e aquele que não crê já está condenado. É claro que vocês já entenderam que é muito mais que apenas acreditar, mas é ter uma vida de oração, uma vida com Deus, uma vida de jejum, uma vida de transformação. Porque o crente, a cada dia, ele tem que ser melhor do que ele foi ontem. Glória a Deus. Tem que ser melhor a cada dia. Então, quando a Bíblia diz que Jesus ele
ensinou algo que serve para nós, que é muito tremendo, que Jesus não ensinou você evitar uma provocação. Não. Jesus disse: se alguém tirar a tua capa, dê também a túnica. Se alguém bater na sua face do lado direito, dê a esquerda. Estava falando de perdão. Jesus não ensinou ninguém a revidar. Aleluia. Não ensinou o povo a andar com espada na mão. Não. Só que quando a Bíblia diz, quando Jesus ele subiu ao céu, veio a grande perseguição. Mas eu quero, nessa última parte, falar para você que Deus não faz acepção de pessoas. Deus pode pegar o pior bandido, o pior ladrão que tiver. Deus pode limpar ele. Deus pode dar um banho da graça dele. E Deus pode transformar ele e colocar aqui em cima. Aleluia. Deus faz isso. Glória a Deus. Porque quando a igreja começou a ser perseguida, foi por um homem chamado Saulo. Irmão, o Senhor Jesus tinha dado uma ordem: ide a todo mundo, pregai o evangelho. Aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Mas se levantou o inimigo. Se levantou um homem chamado Saulo, terrível. A Bíblia fala, ele mesmo diz: eu assolava as igrejas. Ele arrastava as pessoas das sinagogas, das casas, para levar para ser morto. Ele sentia prazer, ele diz, em fazer isso. Veja bem, Paulo era um homem religioso. Religiosidade não salva, é conduta de cristão. Porque tem pessoas, irmão, que tem cara de crente, roupa de crente, jeito de crente, fala que nem crente, mas você vai ver, não é crente. Existe, eu já vi muito na minha caminhada. Não tem transformação. É aquela transformação apenas externa. É claro que o crente, né? E isso dói também. Ele tem que ser diferente do mundo. Porque eu tenho visto, pastor, com preocupação, que os costumes do mundo têm entrado para dentro da igreja. Tem entrado para dentro da igreja. Todos os costumes. E eu falo assim, a pessoa está apenas refletindo o que tem dentro dela. Uma vez o irmão perguntou: mas por que tem pessoa que aceita Jesus, começa a pôr isso, fazer aquilo outro, aquilo mais? Eu falo, porque está refletindo, está externando algo que estava dentro do coração dela. Por isso que a transformação tem que ser de dentro para fora. Quando ela é assim, você é convencido pelo Espírito Santo. Uma vez que você é convencido pelo Espírito Santo, alguém fala para você: olha, agora a igreja liberou você isso. Você fala: não, eu tenho um particular com Deus, eu tenho o Espírito Santo que fala ao meu coração. Você vai andar assim, desse jeito, dessa maneira. Aleluia. E nós sabemos que Paulo era chamado fariseu. Era uma classe que se sentia superior, mais santo que todos. E isso é perigoso também. Quando nós nos sentimos santos demais, é perigoso. Você precisa se santificar. Não bater no peito e dizer: eu sou melhor que esse, eu sou melhor que aquela. Não, isso está errado. Saulo começou a se sentir assim, começou a perseguir a igreja de Deus. O inimigo estava dizendo: acabou, o projeto de salvação vai acabar. O inimigo investiu tão alto na vida de Saulo que a Bíblia diz que ele pedia cartas aos maiorais e diz: eu vou arrasar, eu vou acabar com a igreja. A igreja não podia lutar, porque o Senhor ensinou a eles não lutar, apenas no joelho. Porque tem uma luta, irmão, e eu quero dizer isso na presença de Deus, algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. No joelho você não perde nenhuma batalha. Aleluia. Esta causa que você tem, que para você é impossível, que muitos falam você já perdeu, se você colocar no joelho, oração constante diante de Deus, você não perde. A Bíblia diz que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. É possível para Deus.
Pode você pensar que está tudo perdido, mas não está. Alguém dizia, ó, o Saulo está acabando com a igreja, vai acabar. O inimigo investiu, porque o inimigo sempre usa um, e interessante, usou um do meio. Do meio. Porque ele era fariseu, judeu. Falou, eu usou um do meio. E disse, vou acabar com eles. E começou, irmão, a ter, parece que o plano dele estava dando certo. Mas ali não era o plano dele. Era o propósito de Deus. Ali a igreja começa a se espalhar. O plano de salvação que Jesus falou começa a acontecer. E até então estava em Jerusalém. Depois disso eles começam a se espalhar para fazer a vontade de Deus. Tem coisa que vem na minha e na tua vida que é para você fazer a vontade de Deus. Tem prova que vem dentro da tua casa que é para você se chegar a Deus e fazer a vontade de Deus que o Senhor está falando nesta noite. Tem dúvida que você pergunta, é por isso? Não, é por causa de você. Por causa de mim, pastor. Porque Deus está requerendo algo mais de você. Você se aproxime de Deus. A Bíblia fala que quando Saulo começou a colocar aquele plano dele, ali ele mata um homem. Ali foi o maior erro. Um homem, o primeiro diácono da igreja, chamado Estevão. A Bíblia diz que esse homem era tão cheio do Espírito Santo que em pouco tempo Deus recolheu ele, irmão. Tamanha era a diferença que ele fazia na terra. Acusaram ele, porque o inimigo ele é acusador. É uma dos adjetivos do inimigo, é acusador. Acusaram ele justamente. Ele estava pregando a palavra, reuniram várias pessoas, inclusive Saulo no meio. Disseram, vamos matá-lo. Vamos matar esse homem, que ele está blasfemando de Deus. E blasfêmia era morte em apedrejamento. Mas a Bíblia diz que quando levaram ele para os maiorais lá, os príncipes lá, eles olharam para a cara dele, para o rosto dele. E o rosto dele brilhava como o rosto de um anjo. Quem tem a presença de Deus, até o semblante dele é diferente. Até o mundo percebe o teu semblante quando você vive na presença de Deus. Você pode estar onde você estiver. Alguém olha e fala, tem algo diferente na tua vida. Tem algo diferente em você. Tem um brilho diferente. Isso é assim. E disseram, vamos matar. A Bíblia diz que eles consentiram a morte disso. E tiraram ele para fora da cidade. E começaram a apedrejá-lo. Mas enquanto ele era apedrejado, a Bíblia diz que ele olhava para o céu. Você quer vencer? Quando vier o apedrejar, quando alguém estiver te apedrejando, tacando pedra em você, olhe para o céu. Sabe por quê? É de lá que vai vir o teu socorro. É de lá que vai vir o teu livramento. Eles começaram a lançar pedras. E quanto mais lançava, mais ele pregava. Quanto mais falava, mais ele estava glorificando a Deus. Aleluia. De repente as pedras pararam de doer. Oh, aleluia. Glória a Deus. As pedras já não doíam mais. Ai, Deus, aleluia. Aí ele, quando está olhando para o céu, ele começa a ver os céus abertos. Eu quero dizer para você, se tem céu aberto, tem a mão do Senhor nesta causa. Se tem o céu aberto, o Senhor está falando nesta noite. Tem céu aberto na tua vida, meu irmão. Tem céu aberto na tua vida, minha irmã. Tem céu aberto neste lugar, pastor. E quando tem céu aberto, tem governo de Deus. Aleluia! Oh, glória! Glória a Deus. Quando o céu estava aberto, ele começou a dizer, eis que eu vejo o Senhor assentado no seu trono, e Jesus em pé à sua direita. Jesus estava em pé. Quando Jesus estava levantando, ele estava dizendo, eu vou agir. Aleluia. Aleluia. Jesus se levanta para ter um encontro com Saulo, para receber a Estevão e ter um encontro com Saulo. A Bíblia diz que Saulo vai no caminho de Damasco, cheio de cartas, cheio de planos, para matar, exterminar os cristãos.
cristãos. Mas a Bíblia fala que de repente do céu um resplendor de luz o cercou. Saulo cai no chão como cego, é conduzido pela mão até Damasco. E ali a Bíblia diz que ele teve uma visão. Olha que coisa linda. Quando você tem um encontro verdadeiro, a tua visão se abre. Ele estava lá na casa de Simão. De repente Deus incomoda um homem chamado Ananias. E diz: Ananias, vai lá na rua direita, na casa de Simão. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus sabe a tua casa, o teu endereço. Deus sabe onde você mora. E Ele pode enviar o anjo lá na tua casa para suprir aquilo que você tem clamado ao Senhor. Ele conhece o teu endereço. Eu estou falando isso porque eu sei, ao Deus a quem eu tenho servido, que a Bíblia diz que Ele não desampara nenhum dos seus filhos sequer. Aleluia. Ele diz: vai lá na casa de Simão, na rua chamada direita. Vai lá, porque lá Deus fala para Ananias e também dá a mesma missão para Saulo. Diz: olha, Ananias, vai lá que ele está orando. Ele está orando. Eu já dei uma visão para ele está orando. Já está 3 dias jejuando. Aleluia. Ele está orando e você vai chegar lá. E você vai impor as suas mãos sobre ele. E ele vai voltar a enxergar novamente. Quero dizer que na tua mão tem a autoridade de Deus. O Espírito de Deus está queimando esse meu coração. Na tua vida tem a autoridade de Deus. Estende as tuas mãos sobre os teus filhos na tua casa, sobre a que pertence ao teu filho. Se você não puder, ele não deixar você orar, põe a mão na cama dele, profetiza e ora, porque na tua mão há a autoridade de Deus, e pode fazer as escamas cair no olho daquela pessoa a qual você tem tanto clamado a Deus. Sabe por quê? A promessa de Deus é de salvação. É uma campanha de salvação. E você vai ver o agir de Deus. Quando Ananias ora, a Bíblia diz que umas escamas caem nos olhos dele. E ele já se levanta dali, já falando do amor de Jesus Cristo. Isso nos ensina que quando Deus quer fazer, Ele faz da noite para o dia. É questão de minuto, Ele transforma a pessoa, quando a pessoa abre o coração. Mas a Bíblia diz que quando houve a promessa na vida de Saulo, quando ele fala com Ananias, ele diz: ó, porque para mim este é um vaso escolhido. Aleluia. Dá para entender, irmão? Isso é um vaso escolhido. Muita gente podia olhar e falar: assassino, uma prostituta, um ladrão, um cheirador. Sabe o que Deus olhou e falou? Isso aí é um vaso escolhido para mim. Glória a Deus. Para quê? Para levar o meu nome entre os gentios, para fazer a obra lá no mundo. Quando ele diz isso, ele fala, e ele vai ver o quanto ele deve padecer para o meu nome. Aí nós vamos chegar nesse capítulo 16, quando a Bíblia diz que ele estava numa missão. Paulo ali já era missionário. Depois de 14 anos, Paulo foi rejeitado, foi humilhado, ninguém acreditou nele. Porque é assim, irmão, muitas vezes você aceita Jesus, ninguém acredita em você. O povo fala: aquele dali não é o que bebia, aquele dali não é o Zé Pinguinha, aquele dali não é o fulano que cheirava, não é o cheirador. Porque o mundo muitas vezes te vê assim. Ele lembra do velho homem, mas eu quero dizer, o Senhor fala: não, esse para mim é um vaso, é um profeta escolhido, é aquele que eu escolhi para fazer a minha vontade. Quero dizer para você, você tem valor para Deus. Ainda que ninguém te valorize, Deus está falando. Ainda que o esposo não valorize, a família não valorize, Deus está falando: tem valor para mim, porque fosse comprado pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Mas a Bíblia fala que quando Saulo, depois de 14 anos, o próprio Espírito Santo, uma coisa linda, o Espírito Santo dá uma ordem de separa Paulo e Silas. Separa ele para esta obra que eu tenho. E ele foi separado. E ele foi para essa grande obra. Só que aí, Paulo ainda era novo em obras. E ele disse: eu vou fazer do meu jeito. Eu vou para tal lugar. A Bíblia diz que o Espírito Santo
impedia ele de ir. Ah, eu vou para tal lugar, você não vai. Ele chegava e falava, e fui impedido pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Aquele que aceita Jesus, ele tem que andar do jeito que o Espírito Santo quer que ele ande. Ele tem que ir aonde o Espírito Santo manda ele ir. E ele disse, eu vou fazer do meu jeito. Ele falou, não, é do jeito do Senhor. Até que a Bíblia diz que aparece um varão, à noite, varão, e diz assim, passa a Macedônia e nos ajuda. Aí era a ordem de Deus. Por isso que é bom você ouvir Jesus falar. Processo de salvação, irmão, muitas vezes você tem que ouvir Deus falar. Porque às vezes o homem quer falar aquilo que vem na boca. Se é isso, se é aquilo, você vai sair disso. Isso não é profetizar, não. Tem que ouvir Deus falar. Ele ouviu. Atravessou a Macedônia, a Bíblia diz, quando ele atravessa, lá uma mulher se converte por nome de Lídia. E aí começou o plano. E até ali estava tudo bem. Pô, que maravilha. A mulher se converteu, coração aberto. Mas eu quero dizer para você, nem tudo, quando você está servindo a Deus, é flores. Verdade. Tem os espinhos também. Verdade. A Bíblia diz que Paulo estava ali cheio do Espírito Santo, anunciando a palavra. Umas mulheres aceitaram Jesus e ele, até aí tudo bem. Mas a Bíblia diz que um dia ele está na rua e começa uma menina. E a menina chegava para ele, olhava e dizia, ei, isso aí é servo de Deus, hein? Isso daí é servo do Deus Altíssimo. E ele está anunciando a salvação. Veja bem, o inimigo, ele é astuto. Não é porque fala bonito, fala de Deus, que é de Deus. Cuidado. Cuidado. Ah, mas ele conhece a Bíblia. Fulano conhece a Bíblia. Não é. Cuidado. Para saber se é de Deus é muito mais do que isso. Veja bem que ela até profetizava. Adorava os servos do Deus Altíssimo. Esses homens aí são os que anunciam o caminho da salvação. E há o caminho da salvação mesmo. Olha que coisa linda. Quem não conhecesse ia falar, olha, está cheio de Espírito Santo essa menina. Eita, Deus está falando ainda. Quem não conhecesse dizia, olha, é Deus purinho. Caminho da salvação, porque o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só que se você pegar a palavra, você vai ver que ali é uma falha nessa mensagem. Ele diz, esses homens anunciam um caminho. E Jesus não é um caminho, é o caminho. Cuidado, às vezes uma pequena coisa você pega quem é de Deus e quem não é. Paulo percebeu. Ele ensina um caminho. Falou, peraí, um caminho não. Jesus é o caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, diz o Senhor Jesus Cristo, a sua palavra. Ele não diz, eu sou um dos caminhos, sou um caminho. Ele diz, eu sou o caminho. Sabe o que significa? Só existe o caminho para a salvação. Paulo percebendo, arrepende. A Bíblia diz que aquela menina adivinhadora adivinhava, dava lucro. Quantos adivinhadores tem hoje em cima de público? Hoje o povo não conhece mais quem é cheio do Espírito Santo, quem é adivinhador. Porque profeta é aquele que adivinha hoje. Olha lá para o fundo, eu sei seu nome. Você é fulano. Ai, meu Deus, adivinhou, meu não. Isso aí, irmão, deixa eu falar com todo respeito com você. Se eles fazem até na Praça da Sé. E não tem Espírito Santo nenhum neles. Estão mentindo? Eu falei para o irmão, se eu quisesse saber da minha vida, eu não ia perguntar para ninguém, porque eu já sei da minha vida. Agora, se eu quiser saber algo que Deus vai fazer, eu peço para Deus. Vou pedir para um. Uma vez eu vi, a menina, o seu nome é fulano. Nasceu lá, nasceu. Irmão, qualquer um descobre isso hoje. Misericórdia, irmão. Acorda. Profeta não é isso não. Profeta que fala que Deus manda. Esse é profeta. Aquele que fala que Deus manda e se cumpre na minha, na tua vida. Ainda tem isso ainda. Se cumpriu é profeta. Agora a Bíblia fala que quando aquela menina que adivinhava e dava muito lucro para os seus senhores, ela foi, aquele espírito foi expulso dela. Quando o Paulo
Bíblia fala que ela perdeu aquela capacidade de adivinhar. Aí levaram Paulo, os homens que ali estavam, os empresários dela, levaram ela e disse: vamos acabar com a vida desses homens, vamos castigar. Deram açoites nele. Era 30 açoites, 29, porque eles não queriam passar. 29 açoites, irmão, nele, em Paulo e Silas. Levaram eles lá para o calabouço, lugar escuro. Arrancaram suas vestes, a Bíblia diz que eles despiram ele. Olha a humilhação. Por que eu estou falando isso? Porque muitos hoje têm servido a Jesus, não é pelo que ele é pelo que ele pode dar. Quando você serve a Jesus pelo que ele pode te dar, estou falando de coisas materiais, você está no caminho errado. Porque o Senhor ensinou que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. Aleluia. E quando ele fala aquilo para aquele povo, ele diz: e todas essas coisas, não é nem a demais, é todas essas coisas serão acrescentadas. O Senhor estava falando de pão e de veste. E tem muita gente confundindo, distorcendo essa palavra hoje. Então cuidado, sirva a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode te dar. Ele pode dar? Pode, irmão. Se Ele quiser abençoar a tua casa de uma forma tremenda, Ele faz. Se Ele quiser fazer você próspero, mais de qualquer um nesse carrãozinho, Ele faz. Mas tem que saber se é a vontade dEle. Só que as pessoas hoje estão buscando as coisas, ao invés de buscar aquele que são donos das coisas. Estão buscando as coisas terrenas. E Jesus não ensinou isso, não. Ensinou a buscar Ele. Então, quando aquela menina dava tanto lucro para os seus senhores perder, ela perdeu os lucros, levaram ele. E eles ali começaram a padecer por amor de Jesus Cristo. Ali se cumpre aquilo que Jesus falou a respeito de Paulo. Ele foi chicoteado, ficou preso, atado, pé e mão. Mas tinha uma coisa que ainda estava livre: era a boca dele para adorar o Senhor. O inimigo pode tirar tudo de você, mas se você tem voz para adorar, continua adorando ao Senhor, porque quando você adora, as portas vão se abrindo. Aleluia. Paulo estava numa situação desesperadora aos nossos olhos. A Bíblia diz que ele estava num lugar escuro, certamente um lugar fétido, um lugar ali de sofrimento, nu, sangue descendo, com fome, talvez urinado ali na roupa. Mas sabe o que eles disseram? Vamos adorar o Senhor. Nós estamos presos, mas nós vamos adorar. Porque sabe o que o Senhor Jesus ensinou? Quando te perseguires pelo amor do meu nome, alegrai-vos. Porque assim como perseguiram o Filho do Homem, perseguirão a vós também. Para chegar, irmão, até ali a coroa da salvação, tem perseguição, tem aflição. O Senhor diz na sua palavra: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você tem aflição, mas também tem vitória. A Bíblia diz que, olha, à meia-noite, sabe o que significa meia-noite? Para nós, acaba o seu dia e começa o outro. A meia-noite em ponto é a hora que é chamado neutro. Não é nem um dia nem o outro, sabia? 0 hora, 0 minuto, não é nem um dia nem o outro. Só começa a contar meia-noite e 1. Mas à meia-noite, a Bíblia diz que eles estavam orando e cantando louvores a Deus. De repente sobreveio, a palavra sobreveio significa que veio do alto. Não foi coisa do homem, foi coisa de Deus. Não foi coisa que a terra falou, foi o céu que se moveu a favor deles. A Bíblia diz que de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se abalaram e as prisões de todos foram soltas. Aleluia. Foram soltas. Os alicerces se abalaram. Ali estava o propósito, porque Deus tinha levado Paulo naquele lugar. Eita Deus. A Bíblia diz que o carcereiro, o chefe do carcereiro, ouvindo isto, esse terremoto, e vindo que as travas se abriram as cadeias, ele disse: eu vou me matar. E
pegou a espada, só que Deus já havia revelado ali para Paulo que ele queria se matar, e Deus não deixou. Ah, que coisa forte que o Espírito Santo está colocando no meu coração. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está falando no meu coração? Que tem pessoas da sua família, Deus está falando, com espírito suicida, com pensamentos. E Deus está falando: eu vou te avisar antes, vou te mostrar para você orar, eu vou te mostrar para você orar, para essa pessoa não tirar a própria vida. O Espírito Santo está falando, porque eu tenho obra de salvação, diz o Senhor nesta noite. Deus vai mostrar quem é na tua casa, e você vai ter que testemunhar o que o Espírito Santo de Deus vai fazer. Aquele homem queria se suicidar, e o Espírito suicida está entrando hoje no meio dos crentes. Cuidado. A Bíblia diz que Deus revela para Paulo, e Paulo diz: não faça isso, porque ele estava no escuro. Ele diz: não faça isso, que todos nós aqui estamos. Sabe por que Deus não permitiu? Porque ele deixou um projeto de salvação na vida daquele carcereiro. Sabe por que Deus não permitiu? Porque tinha um projeto naquela casa. Sabe por que Deus não vai permitir que isso aconteça na tua família? Porque tem um projeto de salvação dentro da tua casa. O Espírito Santo de Deus está falando: tem um projeto de Deus dentro da tua família, dentro da tua casa. Isso não vai acontecer. Deus vai entrar com salvação, vai arrancar da cara do inimigo, e o nome dele será glorificado, diz o Senhor nessa noite. Aleluia. Aí aquele homem, quando Paulo diz isso, ele já se cai de joelhos, reconhece a autoridade e diz: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Aí Paulo diz, ele pergunta sobre a salvação dele, e nós sabemos que a salvação é individual. Ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Paulo já profetiza sobre a vida daquele homem, porque a Bíblia diz que quando ele começou a expor a palavra, a família dele foi toda batizada. Tem salvação para a tua casa. Glória a Deus. Tem salvação para a tua família. Tem salvação para os teus. A Bíblia diz que todos foram batizados e começaram a servir ao Senhor, e eles estavam de repente à mesa com aquele homem. Olha o que Deus faz por amor da minha e da tua vida. Olha o que Deus faz por amor de mim e você. Guarda essa palavra no teu coração. Deus tem salvação da tua família. Essa campanha é para a salvação da tua família. É a salvação para as nossas almas. Talvez você esteja fraco, mas se você guardar a palavra de Deus, você será fortalecido pelo Senhor. Eu quero agradecer a Deus por tudo. Quero agradecer a todos que aqui estão. Deus abençoe. Eu perguntei se pode aplaudir ao Senhor. Olha, dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Que o nome dele venha ser glorificado e exaltado para sempre. Louvado seja Deus. Muito obrigado.